Olá, fãs de Superman Lois! Hoje estou neste vídeo para falar sobre mais 2 episódios dessa série incrível. E o vídeo de hoje está repleto de resoluções descobertas, né? Já que o episódio 8 e 9 que a gente vai falar hoje desvendou ali algumas incertezas que a gente tinha referente ao John Warriors e também ao Morgan Edge. Então, se você quiser saber mais sobre esses 2 episódios, fica comigo pra gente conversar. Hey pessoas, eu sou o Matheus e no vídeo de hoje falaremos sobre Superman Lois. Antes de começar o vídeo, se você é novo por aqui, não se esquece de ir lá embaixo se inscrever no canal do botão vermelho, muito fácil, muito rápido, e eu aposto que você vai curtir meu conteúdo, então já se inscreve. Também não se esquece de deixar aquele like que ajuda o amigo aqui, então deixa o like que me ajuda muito, e óbvio, o mais importante de tudo isso é você ir lá embaixo comentar o que você achou desses episódios, comentar o que você espera pro próximo, porque o seu comentário engaja o vídeo e isso faz ele ser entregue para mais pessoas. Então comenta qualquer coisa lá embaixo que já dá uma ajuda gigantesca aqui para esse amigão que ama Superman Lois, assim como você que está assistindo. Vamos começar o vídeo falando do episódio 8. Logo no começo desse episódio, a Lois e o Jonathan vão até o trailer do John Warriors e a Lois acaba descobrindo mais sobre a vida dele e percebe que na outra terra de onde ele veio, os dois eram casados e até tiveram uma filhinha chamada Natalie. E eu achei engraçado que nesse momento a Lois até explica pro Jonathan sobre o conceito de multiverso. Ela fala pra ele, que existe um multiverso, existe outras terras, então tem mais pessoas, tem na outra terra um outro Jonathan, uma outra Lois. E essa cena pelo menos serviu pra confirmar o que a gente já sabia, que é que Superman Lois tá na terra do Arrowverse, né? Superman Lois se passa na mesma terra das outras séries. Eu esperei uma mençãozinha ali ao time dos heróis, do Arrowverse. Não aconteceu, né? Mas eu espero que nos próximos episódios até o próprio Deagle vai aparecer na série, né? Então eu espero que isso seja desenrolado até o final da temporada. E ainda nesse enredo aí, né, da Lois e do Jonathan, o Jonathan quase morre quando ele tenta entrar ali no trailer do John Warriors, quando a Lois sai um pouquinho de cena, né? E ele vai fuxicá-la no trailer, daí o trailer começa a atirar nele, daí o Clark obviamente aparece e ajuda ele a não morrer. E depois dessa quase morte dele, a Lois fica pistola e dá uma bronca nele, que até eu senti essa bronca. Ela falou com tanta imponência, ela falou com tanta destreza o que ela queria, que eu fiquei tipo, nossa, Jesus, a Betsy Tulloch tá entregando tudo nessa personagem, porque ela parece uma mãe de verdade brigando com um filho, não parece uma atriz brigando com um ator. Tô impressionado com a forma que essa série tá tratando a família Kent. E aliás, essa cena também serviu muito pra gente ver o Jonathan confrontando o Clark e a Lois sobre ele ser o único indefeso daquela casa. E aí o Jonathan queria entrar no trailer pra encontrar o martelo pra ver se ele conseguia ser ativo nessa vida aí dos pais e do irmão dele, mas nem isso ele consegue e ele joga isso na cara da Lois e do Clark e finalmente ele fez isso, porque eu não aguento mais sentir dó do Jonathan, sabe? Toda semana o menino vem sofrendo, ele não teve um momento bom nessa temporada, então eu gostei muito de ver ele se impondo e falando, olha gente, me dá atenção aqui, sabe? Eu sou o único que não tem nada de especial nessa casa e eu queria só uma coisa pra me destacar, e é assim, né, vocês estão cagando pra mim. Eu senti isso nele. E acaba que depois desse dia turbulento na vida da Lois, no dia seguinte ela vai pra terapia conversar sobre essa vida dela que não tá nada fácil, de todos os problemas que ela tá tendo. Obviamente ela não fala que o marido dela é o Superman, ela fala tudo subjetivamente, mas ela até conta pra terapeuta, né, que ela teve um aborto, e eu fiquei tipo assim, meu Deus, eu não esperava isso. Essa série tá se aprofundando tão bem na Lois que pra mim a série poderia chamar Lois e Lois, porque a Lois faz absolutamente tudo nessa série. E o grande gatilho da Lois pra ela relembrar esse aborto foi ela ver a foto da Natalie da outra terra, que no caso seria o nome que ela daria pra filha dela que ela perdeu nessa terra, né? E pra finalizar o enredo desse episódio 8, a gente também viu que o Sam, o pai da Lois, também trabalha ali pro exército, né? Ele tava fazendo armas pra deter os kryptonianos, e uma dessas armas acabou atingindo o Clark lá, quando o pessoalzinho ali do Morgan Edge invadiu pra pegar o John Arrow, daí ele foi lá ajudar, blá blá blá, vocês sabem o que aconteceu. E daí a gente percebe nessa cena que ele inala aquele gás, e era uma arma criada pelo Sam, e o Sam fala na cara do Clark, tipo, não, nada contra você, sabe, assim, pode ser que aconteça alguma coisa. A prepotência, a cara do Sam nem treme. E finalizando o enredo desse episódio, a gente teve ali a trégua entre o John Arrows e o Clark, mas eu ainda sinto que ele vai voltar nos próximos episódios pra lutar ao lado do Superman ali contra o Morgan Edge, porque a gente sabe que o Morgan Edge é o grande vilão. E já que a gente falou do Morgan Edge, nada melhor do que a gente falar do episódio 9, que desenvolveu muito o enredo desse
personagem. E a gente viu que os experimentos dele serviam para colocar consciência kryptoniana nas mentes dos humanos de Smallville, já que a Kryptonita X que estava embaixo da cidade tornou os habitantes mais suscetíveis a aceitarem a mente dos kryptonianos na cabeça deles. E por enquanto a gente não sabe de onde estão vindo essas mentes kryptonianas e o porquê que essas mentes kryptonianas são do mal. Mas a gente sabe que essa reviravolta foi boa, né? Eu não esperava isso. E eu já fiquei tipo assim, nossa, tem coisa boa pra ser desenvolvida nos próximos episódios. E eu gostei ainda mais desse enredo porque ele faz um paralelo com a realidade. Se vocês notarem, muitas pessoas de cidade pequena se submetem a grandes empresas, a grandes magnatas por conta de dinheiro e também para ser notado, né? E é realmente o que tá acontecendo aqui em Smallville, né? As pessoas precisam de dinheiro, as pessoas precisam de emprego, então elas aceitam ali participar desse experimento porque um grande magnata tá oferecendo. É tipo político, né? Se o político fala, ó, faça isso, e pessoas de cidade pequena não têm o conhecimento para entender o que é certo e errado, as pessoas vão seguir esse tal político. Todo magnata tem o seu seguidor, o seu cachorrinho que faria absolutamente tudo para ser notado. E o Kyle é exatamente essa pessoa. Tanto é que nesse episódio ele se ofereceu pro Morgan Edge para se tornar uma versão melhor de si mesmo. Ele acabou ganhando um amiguinho kryptoniano na própria cabeça, né? Então no caso ele se ferrou em uma parte, mas pelo menos o Morgan Edge tá feliz com ele. Então ele deve estar, tem uma coisa na minha cabeça, mas pelo menos o Morgan Edge tá meu amigo. A única coisa que me animou nesse enredo do Kyle foi saber que o ator que interpreta ele, o Eric Valdez, disse numa entrevista pro TV Line que a gente vai sentir empatia pelo Kyle nos próximos episódios e que a gente vai entender o lado dele. Então, ok, eu quero entender o porquê ele é tão besta, mas por enquanto eu ainda não gosto muito dele, não vou muito com a cara dele, e é isso, né? Vamos ver o desenrolar disso. E falando ainda do Kyle, né, a gente teve um enredo nesse episódio que mostrou ele e a Sarah na escola, né, aquele show de talentos, né, onde a Sarah tava cantando e ele tava tocando violão. Foi um momento legal, foi um momento assim que mostrou um lado diferente do Kyle e me fez odiar ele um pouco menos. Continuo não gostando? Sim, mas me fez odiar um pouco menos. E eu gostei de ver essa interação de pai e filha, que era uma coisa que a gente percebe que ele é um pai muito negligente, um pai muito ausente na vida da Sarah. Então ele ter aparecido e ajudado ela foi um momento da hora. E ele só apareceu pra ajudar ela porque, no caso, o Jordan tava com aquela gripe estranha, né? Que ele tava meio que tossindo gelo e ele teve que ir pra casa. E aí o próprio Clark depois levou ele pra Fortaleza pra tentar se curar. Ele fez aquele tratamento doido de laser que eu fiquei, meu Deus, deve doer pra caramba isso daí. E eu achei engraçado que o Clark se sentiu culpado pelo resfriado do Jordan. Ele se culpou porque ele inalou o gás no episódio passado e transmitiu, né, essa doença pro filho dele, que no caso ele também tá infectado, né? A gente vê que ele vai salvar um banco no México. Daí ele fica com várias marcas de bala no corpo, então quer dizer que ele tá infectado, já que o Superman não se machuca. E toda essa culpa que o Clark tava sentindo ali de ele ter infectado o Jordan, na verdade não era culpa dele, né? Era culpa do Sam por estar criando aqueles gases. Então, assim, a culpa tem que cair no vovô. E além desse enredo do Clark, a gente percebe também que a Lois não tá muito bem, o psicológico dela não tá muito bom. Ela se sente abalada, principalmente pelo episódio anterior, onde ela tava ali passando por aquele momento de relembrar o aborto espontâneo. Mas ela se sente ainda pior nesse episódio, porque ela junta as coisas do episódio anterior com essas e percebe que ela perdeu o controle da vida dos filhos. Então, ela não tem mais eles na bolha que ela achava que era a proteção pra eles. E ela percebe que os dois estão em constante perigo. E o Jonathan até tenta consolar ela, né? Vai ali pra falar com ela, mas os capangas do Morgan Edge aparecem pra atacar os dois. O Jonathan do nada pega uma arma ali embaixo do celeiro, que eu fiquei, de onde você tirou essa arma? A própria Lois deu uma olhada assim, meu Deus, você tem uma arma guardada no celeiro. Ele atinge lá um dos capangas e o Kyle aparece. O nosso infectado Kyle aparece. Ele está com a mente de um kryptoniano na cabeça dele. Então ele tá ferrado, porque a Lois agora sabe que ele tá infectado, que ele é do mal no caso. E mesmo que a gente tenha tido essa cena de ação, a única coisa que eu pensei foi, meu Deus, a Lois precisa de um dia de spa, um dia tranquilo, um dia sem investigação, um dia sem os filhos, um dia que ela fique só com ela mesma. Porque eu imagino que ser mãe já deve ser um trabalhão, mas ser mãe de filho que tem superpoderes, de um marido que tem superpoderes, e ainda ser uma investigadora que tá tentando acabar com a rede corporativa do mal de um mega bilionário, deve ser ainda pior. Então eu acho que depois dessa primeira temporada, ali no final, quando tudo acabar, a Lois podia ir, sei lá, pras Bahamas, descansar um pouco, que ela tá precisando. Enfim, depois de tudo isso que aconteceu, eu quero muito ver como vai ficar a relação das duas famílias, dos Curtis e os Kent, porque a gente sabe que as duas estão meio que em pé de guerra, né? Primeiro que a Lana e a Lois estão trabalhando juntas, mas a Lois sabe que o Kyle atacou ela. Então, como vai ficar
isso. E o próprio Jordan abandonou a Sarah lá no show de talentos por conta daquele resfriado lá estranho. E é engraçado que Superman e Lois é uma série muito família, né? É muito assim, essas duas famílias estão nos polos, né? E a gente vai desenrolando a história dessas duas famílias de formas diferentes, mas elas têm conexão. E o único que não estava envolvido nesse enredo de família era, por enquanto, o próprio Morgan Edge. Mas esse episódio mudou tudo com o final, que a gente percebe que o Morgan Edge pode ser irmão do Clark, ou que o irmão tá no corpo do Morgan, né? A gente não sabe se ele usou aquela tática que ele tá usando nas pessoas de Smallville pra entrar no corpo do Morgan. Fica essa dúvida que pode ser respondida no próximo episódio. Mas assim, uma questão ficou na minha cabeça. Primeiro, que eu saiba, o Kal-El não tem irmão. E se ele tem, que irmão é esse? E aliás, eu senti na fala do Morgan Edge, quando ele fala brother, eu senti uma coisa meio que brother de parceiro, de bro, não de irmão de sangue. Então pode ser que ele esteja falando como se fosse um amigo, sabe? E pensando por esse lado de ser uma pessoa que pode ser um ex-amigo do Clark, me veio na cabeça o General Zod. E isso faria muito sentido por conta de dois fatores. O primeiro é que o traje do Morgan Edge preto é o mesmo traje do Zod, se vocês compararem eles são bem iguais. O Zod gosta de exércitos, né? Ele forma exércitos. E também o Morgan Edge tá formando um exército de kryptonianos. Então essas duas coisas aí me fazem logo pensar que General Zod está entre nós. Daí vocês me perguntam, mas Matheus, o Zod já foi mencionado em Supergirl? O que vai acontecer com o Zod de Supergirl? O que aconteceu? Como assim? Eu digo pra vocês, tivemos a crise, amigos, tivemos a crise. Com a crise, o Arrowverse mudou totalmente. Eles podem fazer o que eles quiserem, pode trazer pessoa que já morreu, pode fazer uma coisa diferente. Só sei que esse Morgan Edge, pra mim, é o Zod. E eu termino esse vídeo falando que eu gostei muito desses dois episódios, eles foram muito explicativos no que eles precisavam, então atingiram o que eu tava esperando e minhas expectativas foram supridas. E eu também não posso esquecer de parabenizar o show de atuação que o elenco dessa série tá dando, a cinematografia dela e o enredo. Não tem uma coisa imperfeita nessa série. Mas, meu Deus, eu tenho que acabar esse vídeo, então eu só quero falar duas coisas. A primeira, por que a Sarah quer tanto que o Jonathan se afaste da Tegan, aquela menina da escola? O que a Sarah tá escondendo sobre essa menina? Será que tem algum segredo grande? Ou será que ela tá sentindo ciúmes do Jonathan? E ela quer um triângulo amoroso entre os dois irmãos? Não sei, mas eu tô interessado e isso ficou encucado na minha cabeça. Eu fiquei pensando durante todo o episódio sobre isso. E a segunda, espero vocês aqui daqui a 2 semanas pra gente falar do episódio 10 e 11. Um grande beijo pra todos vocês que acompanham minhas análises. Não se esqueçam de deixar o like, se inscrever e comentar o que você achou desses 2 episódios. Não esqueçam do comentário, é muito importante. E é isso aí, tchau, gente.